de fabricação, aula de número 7. Nós vamos estar falando hoje de processo de usinária. A primeira parte que nós vamos começar dissertando será sobre superfícies, arestas e pontas da cunha cortante. Aqui nós colocamos uma imagem de uma ferramenta de corte, já que nós vamos discorrer sobre esse assunto. A primeira parte que nós vamos estar comentando é sobre a ferramenta de corte. Nós pegamos aqui uma ferramenta simples, de tornear. Então nós vamos falar um pouco das partes da ferramenta. A primeira parte da ferramenta que a gente pode estar falando é sobre o cabo que tem a função de fixação na máquina. Então essa parte aqui seria relacionada ao cabo da ferramenta de corte. Daí nós temos algumas superfícies, tá? Essa superfície superior aqui, que eu estou indicando, é a superfície de saída. Por que superfície de saída, né? Quando é realizado o corte, uma parte do material da peça é descartada, é a sobra do corte. Então, essa sobra do corte, ela elimina, tá, por aqui, ó, o que a gente chama de cavaco. Tá? Então, é uma superfície de saída. Depois a gente tem essa outra superfície, que é a superfície principal de folga. Nós temos aqui uma superfície secundária de folga, essa outra superfície. E uma outra superfície que ela está invisível para a gente aqui, tá? Que é a superfície do lado aqui de trás. E aí a gente fecha todas as superfícies para esse tipo de ferramenta. Agora a gente tem aqui, vou só alterar o ponteiro, as arestas. Então nós temos essa aresta, que é a aresta secundária de corte. Temos a aresta principal de corte, essa daqui. Aresta principal de corte. Por esse ponto de vista, tá, que é um ponto de vista superior da ferramenta, tá, a direção de corte está indicada aqui, e a direção de avanço está indicada para a esquerda. Nós vemos aqui a aresta de corte, ela está localizada aqui, ok? A aresta de corte. Então nessa figura a gente basicamente podemos ver apenas duas arestas, tá? A aresta secundária de corte e essa aresta principal de corte. A aresta principal de corte ela é maior, tá, do que a aresta secundária de corte, que tem esse tamanho reduzido aqui, ok? Vou mudar o ponteiro de novo. E por fim a gente tem aqui a ponta de corte, está aqui em azul, beleza? Essa é a ponta de corte. Lembrando que temos a direção de avanço aqui para a direita, certo? Se a gente olhar a figura vista de cima, né, nós vemos aqui a cunha de corte, que seria essa parte vista de cima. Aqui a superfície de saída. E aqui a superfície principal de folga, que é essa parte que a gente já analisou, certo? Ok, então essas são as superfícies, arestas e pontas da cunha cortante para uma ferramenta utilizada em torno, convencional. Acontece que nem todas as ferramentas são de tornear, né? Nós temos ferramentas que são usadas para fresamento e ferramentas que são utilizadas para furação, como broca, né? Uma broca helicoidal como essa. Daí, dependendo do tipo de ferramenta que você tem, nós temos outros nomes, né, dados para as superfícies, para as arestas e para as pontas. Vamos pegar um exemplo aqui da parte da fresa. Tá? Então a gente tem aqui uma superfície principal de folga, que é indicada por essa área aqui, ó, tá? Então ela muda em relação
ao formato, né, que nós temos da ferramenta de tornear. Já por uma broca, a gente pode verificar aqui, por exemplo, nós temos uma superfície secundária de folga, temos uma superfície de saída, temos a aresta principal de corte. Tá? Então isso vai mudando de acordo com o tipo de ferramenta que você tem. Bom, então, se a gente definir as superfícies, como a gente definiu, então, o que seria a superfície de saída, né? A superfície de saída, se a gente verificar essa figura, olhando a ferramenta de cima, né? Essa é a superfície de saída. Ela está aqui, ó, superfície de saída. A superfície de saída é uma superfície da cunha cortante. Então, a cunha cortante é essa ferramenta, certo? Ela faz parte da cunha cortante. E é sobre ela que o cavaco vai se formar. Nesse caso aqui, a gente tem a superfície de folga, essa daqui, a superfície secundária de folga, e a superfície de saída, nessa figura ela não aparece, tá? Então a superfície de saída, ela estaria do outro lado, tá? O lado que a gente não está vendo aqui. A superfície de folga, ela estaria aqui, ela dá uma folga entre a ferramenta e a peça em si, né? Então temos essa superfície de folga. Sobre a superfície de folga que a gente está falando, né? Ela também pode ser chamada de superfície de incidência. Então ela é uma superfície que faz parte da cunha de corte da ferramenta, que fica diante da superfície usinada da peça. Então aqui, se a gente olhar de cima, essa é a superfície que foi usinada da peça, então ela fica ela dá essa folga, né? Ok. Agora, em relação aos gumes. Os gumes, se a gente olhar nessa figura maior, nós vamos ver aqui o gume principal e o gume secundário. O gume principal, tá, é essa região aqui que eu estou desenhando em azul. O gume secundário é essa região aqui dessa ponta. Tá, então nós temos o gume principal e o secundário. O gume principal ele vai ser um gume cuja cunha correspondente indica a direção de avanço no plano de trabalho. Tá? Então esse seria o gume principal. O gume secundário, ele não indica a direção de avanço no plano de trabalho. Quando a gente estudou na aula 6 anterior a essa aula aqui, a gente viu vários planos de corte, né? E um deles é o plano de trabalho. Então, sempre que a gente for indicar todas essas superfícies, inclusive o gume, nós vamos usar como referência o plano de trabalho. Tá? Alguma das figuras que eu vou mostrar aqui, ela vai apresentar um exemplo de plano de trabalho, mas seria interessante que vocês assistissem a aula de número 6, que ela contém os planos de trabalho. Em relação às quinas, nessa figura, nós podemos observar apenas uma quina, que é essa parte em azul que eu estou desenhando, é uma quina com raio de arredondamento. Tá? Então a quina de corte, ela é uma quina na qual se encontram o gume principal e o gume secundário. Então o gume secundário, o gume principal conectando aqui com o gume secundário, forma exatamente a quina. Tá? E aí, a quina, ela vai ter um arredondamento. Tá? Esse arredondamento nós vamos chamar de raio R-epsilon. Certo? Ele vai ser medido de acordo com o plano de referência da ferramenta. Como eu falei, existem vários planos que nós não vamos indicar aqui nessa aula, que a gente já falou em outras aulas. Tá?
Outra coisa, o chanframento da quina, às vezes a quina ela não precisa ser arredondada, tá? Ela pode ser chanfrada. Então você pode encontrar de duas formas, tá? Ou chanfrada, como esse exemplo aqui, ou arredondada, como esse exemplo aqui, tem um raio. Aqui a gente vai falar dos planos rapidamente, então vai dar para vocês terem uma ideia quando a gente citou aqui os planos de referência e tal. Então temos aqui o assunto, agora a gente vai entrar para ângulos de corte das ferramentas de usinagem. Para isso nós vamos começar falando do sistema de referência da ferramenta. Então, para a gente determinar os ângulos que estão dispostos na cunha de corte que pertence à ferramenta, a gente usa sempre um sistema de referência. Esse sistema de referência ele é constituído de 3 planos, tá? Esses planos eles estão 90 graus um em relação ao outro. Então são sistemas de planos ortogonais. Eles vão passar por um ponto de referência, exatamente do gume de corte. E quais seriam esses planos? Tá? Então nós temos o plano de referência, o plano de corte e o plano ortogonal, também chamado de plano ortogonal de medida. Temos esses três planos utilizados como sistema de referência. Então aqui nessa figura nós temos aqui o plano de referência, o PR. Então ele vai estar inclinado em uma direção horizontal, conforme a gente está vendo aqui. Eu tenho o plano ortogonal, esse plano ortogonal, PO, ele é 90 graus em relação ao plano de referência. Temos o plano de trabalho, o PF, certo? Que é esse branco aqui. E o plano de corte, esse inclinado, PS. Então esses são os planos que a gente usa como referência para analisar os ângulos de corte na ferramenta de usinagem. Bom, e aí a gente tem algumas normas que vão tratar da geometria da cunha de corte da ferramenta de corte. Então, quais as normas que fornecem a geometria da cunha de corte da ferramenta? Nós temos aqui 3, uma delas é a NBR 6163, a norma DIN 6581 e a norma ISO 13399. São 3 normas que se referem aí e dão as diretrizes para o formato da geometria da cunha de corte na ferramenta de usinagem. Então aqui a gente define os planos que a gente falou lá atrás, né? Então nós temos o plano de referência da ferramenta, o plano de corte da ferramenta, o plano ortogonal ou de medida da ferramenta, o plano de trabalho e o plano normal ao gume principal. Então tudo isso a gente consegue visualizar nessa figurinha aqui, que é a mesma figura que a gente mostrou aqui anteriormente. Lembrando, pessoal, que o livro que a gente está usando nessa aula é esse livro aqui, Processos de Usinagem, Utilização e Aplicações das Principais Máquinas Operatrizes. Ele é um livro de referência, mas algumas imagens aqui nós estamos utilizando outros tipos de literatura também. Então, as ferramentas de corte utilizadas na usinagem, elas possuem ângulos de corte, que são muito importantes para a avaliação do processo de usinagem. Esses ângulos de corte, eles vão formar uma cunha, conforme a gente está vendo aqui na imagem. Você vê que o ângulo de corte em relação à superfície da ferramenta forma uma cunha de corte da própria ferramenta. Mas para que serve o ângulo de corte? Então, esses ângulos de corte, eles permitem que a ferramenta faça a penetração no material, retire uma quantidade de material indesejada e que se alcance as medidas previstas no projeto do desenho. Ok? Nós temos, se a gente analisar a parte da ferramenta, só a cunha de corte, que é essa parte em rachura aqui, tá?
nós temos três tipos de ângulos iniciais, tá? O ângulo de folga, o ângulo de cunha e o ângulo de saída. O ângulo de folga é o ângulo alfa, também chamado de ângulo de incidência. O ângulo de cunha é o ângulo beta. E o ângulo de saída é o ângulo gama. Na figura, nós estamos vendo aqui os três ângulos. Então, temos aqui a cunha de corte, desenhada, e temos aqui o ângulo de folga, alfa. O ângulo de folga, ele dá um espaçamento, por exemplo, entre uma superfície da ferramenta, tá? Que é a superfície de folga, e o plano de corte da ferramenta, que é essa linha que está indicando o plano. Então esse forma o ângulo alfa. Daí nós temos aqui a superfície de saída, certo? E o plano de referência da ferramenta, esse aqui. Entre eles vai formar o ângulo gama, que é o ângulo de saída, ok? E o ângulo de cunha, que é o ângulo que forma a cunha da nossa ferramenta. Em relação ao ângulo de folga, qual que é a função dele? Então, o ângulo de folga, ele vai permitir que a usinagem seja realizada sem o atrito. Porque você imagina, se toda essa superfície de folga e o ângulo de folga fosse bem pequeno, né, e essa superfície de folga estivesse conectando aqui com o material da peça, o atrito seria muito alto. Então você cria uma folga para que esse atrito se reduza, tá, entre a peça e a lateral da ferramenta. Então essa é a função do ângulo de folga. Qual que é o tamanho do ângulo? Bom, o tamanho do ângulo ele vai influenciar no desempenho da usinagem. E esse tamanho do ângulo ele vai variar com o tipo de material que você vai usinar. Além de tudo, né, do tipo de operação que você vai aplicar. Então, por exemplo, para a gente mostrar que o tamanho do ângulo depende do material, né, que a gente vai usinar. Por exemplo, se eu pegar um aço rápido, tá? Se eu pegar o aço rápido, um tipo de material. Se eu for usinar um aço rápido, eu vou ter que utilizar um ângulo de 6 a 12 graus. Então isso aqui é tabelado. Vários processos experimentais já foram feitos, né? E isso é um rendimento ótimo que você obtém quando você usina um aço rápido. Então o ângulo para esse tipo de material é melhor você usinar com um ângulo de incidência de 6 a 12 graus. Já para uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de metal duro, por exemplo, não ferramenta, eu falei material, desculpa, que era ferramenta, tá, pessoal? Já para uma ferramenta de metal duro, entre 2 e 8 graus seria o ideal para se usinar uma determinada peça. Certo? Então aqui a gente falou sobre a função, o tamanho, a importância do tamanho do ângulo, né, do ângulo de folga, e demos alguns exemplos. O ângulo de incidência ou de folga, nós podemos analisar também de uma seguinte forma, né? Se o ângulo de incidência ele aumentar, ele foi muito grande, então, por exemplo, esse ângulo alfa aqui, ó, ele tem uma medida. Mas vamos supor que o ângulo alfa fosse aumentado aqui. Ele fosse para alfa mais um delta alfa, ou seja, ele aumentou um pouquinho. Isso aqui é um aumento, certo? O que acontece com a cunha? A cunha ela vai ficar menor, tá vendo? Ó? A ponta vai ficar menor aqui. Então o que acontece com a ponta? Ela é enfraquecida, tá? Ela é enfraquecida. Dessa forma, aumenta o perigo do quê? De lascamento. Então, se você aumentar muito o ângulo de incidência aqui, ou de folga, a ponta se torna quebradiça, tá? Pode acontecer quebra da ponta. Além do mais, pontas muito finas, tá, pessoal? Vão gerar
acúmulo de calor, tá? Então você perde aquela capacidade da perda de dureza a quente, certo? A dissipação de calor aqui, no caso, ela diminuiria, né? Com o afinamento da cunha, certo? Bom, em relação ao ângulo de cunha agora, tá? O beta. Então nós temos aqui a função dele, a formação e os planos. Então a função do ângulo de cunha seria que ele é responsável pelo corte da peça, né? Porque esse pedacinho aqui, ó, a ponta, a cunha, ela que vai cortar o material. Então, ela praticamente é a responsável pelo corte do material. Já a formação, né? Então, a formação da fabricação dos ângulos de folga e saída da ferramenta é a característica da ferramenta em si. Então, por exemplo, como é que eu fabrico essa cunha? Eu retiro um certo ângulo alfa aqui de folga e retiro um certo ângulo gama de saída. Tirando esses materiais, eu formo a cunha. Isso é a formação. O ângulo de beta, né, ele vai ser medido em relação a um plano imaginário de referência da cunha cortante. Isso é só para mostrar que tem um plano aí. Bom, para usinagem, a gente utiliza para materiais mais moles um beta de 40 a 50 graus. Para materiais mais tenazes, por exemplo, o aço e um material com baixo teor de carbono, o beta vai de 55 a 75 graus. E para materiais com maior dureza e fragilidade, no exemplo do ferro fundido e o bronze, o beta vai de 75 a 85 graus. Por último, o ângulo de saída, tá? Então, em relação à formação do ângulo de saída, ele é formado pela superfície de saída da ferramenta. Então, essa é a superfície de saída da ferramenta e o plano de referência do plano de medida, esse plano aqui. Qual que é a influência? Ele vai ter uma influência sobre a formação do cavaco, tá? Que é um material que a gente não quer na peça, que é removido. E também ele vai ter uma influência sobre a força de corte, o ângulo de saída. Para torneamento, tá? Nós vamos utilizar materiais moles. O gama ele fica entre 15 a 40 graus. Para materiais tenazes, o gama fica entre 14 graus. E materiais mais duros, de 0 a 8 graus. Uma ferramenta de aço rápido, por exemplo, o gama está entre 8 e 18 graus. E ferramentas de metal duro de menos 2 a 8 graus. Certo? Então esse é o ângulo de saída. O ângulo de saída ele pode ser determinado em função do tipo de material que você está usinando, da peça. Certo? Por que isso? Né? Porque ele influencia a formação do cavaco. Tá? Além do mais, como a gente disse, ele influencia também a força de corte. E, consequentemente, né, o acabamento da peça e também no calor gerado na região de usinagem. Tá? Ele também influencia a estabilidade da cunha. Tá? A questão de vibrações, por exemplo, ele está relacionado à parte de vibrações no processo de usinagem. Então, por exemplo, aqui nós temos duas situações. Tá? Primeira situação, você tem um ângulo de cunha de 60 graus e o ângulo de saída de 30 graus. O ângulo de saída aqui ele está abaixo desse plano, então ele vai ser positivo. Aqui o ângulo de saída ele foi reduzido, tá, a 15 graus. E o ângulo de cunha foi aumentado. Aqui você percebe que o dobramento do cavaco, que é essa regiãozinha aqui, foi feita de uma maneira mais fácil do que esse primeiro. Mas o gama ainda continua sendo positivo, tá? Então, se eu pegar essa situação como 1 e essa situação como 2,
Então eu aumentei o ângulo de saída de 15 para 30. Quando você aumenta o ângulo de saída, o que acontece? O trabalho para você dobrar o cavaco, ele diminui, certo? E a temperatura gerada diminui também, certo? Então, daqui para cá, o ângulo de saída foi aumentado, então eu tive um trabalho menor para fazer o dobramento do cavaco. Em materiais de difícil usinagem, tá? O aquecimento ele é mais próximo à quina, porque a ponta, né, tem maior facilidade de aquecer, né? Ok? Então, onde a dissipação de calor, ela, no caso, ela vai ser mínima, tá? Onde nós temos a ponta aqui, a dissipação do calor vai ser mínima. Então, nesse caso, deve-se diminuir o gama, isto é, aumentar o beta. Quanto menor for o gama também, tá? Quanto menor for o gama, no caso aqui, se eu observar da direita para a esquerda, eu vou diminuindo. Então, quanto menor o gama, os esforços de corte eles vão aumentando, certo? A temperatura gerada também vai aumentar, a vida da ferramenta vai diminuir, tá? Já que você aumenta o esforço do corte e aumenta o calor, a vida da ferramenta, por bom senso, né, ela tende a diminuir mesmo. E, consequentemente, a resistência e a dureza do material ao usinar são pontos primordiais na escolha do ângulo de saída. Tá? Quais são as vantagens de se ter um ângulo de saída positivo, como esses daqui? Então, a força de corte que você faz na usinagem ela é menor. A força de avanço também é menor. E você tem uma melhora considerável na qualidade da superfície da peça. Em relação à saída do cavaco, então, se você tem um ângulo de saída positivo, né, a saída do cavaco é favorecida, você pode observar por essa figura, né, o cavaco tem uma maior facilidade de sair aqui da peça. Né? E uma coisa que acontece muitas vezes quando você está usinando a peça, você nota que há quebra de cavaco insuficiente, tá? Então é uma das coisas que acontece aqui na peça, que é uma tendência a um cavaco contínuo. Para o caso de um ângulo de saída negativo, que é esse caso aqui, então você está vendo um ângulo de saída, ó, em relação a essa referência, ele está para cima, para esse caso ele é negativo. A estabilidade da ferramenta aumenta, certo? Só que a deformação plástica da usinagem, ela, ao se elevar, você tem forças de corte maiores. E a solicitação térmica da cunha também aumenta. Então, são algumas das desvantagens. Muito bem, então vamos apresentar alguns ângulos de corte das ferramentas de usinagem. Até aqui a gente mostrou os três ângulos principais, né? Vamos voltar aqui, só para vocês verem, que é o alfa, beta e gama. E agora a gente vai mostrar outros ângulos medidos de acordo com o plano de corte. O primeiro ângulo um dos primeiros ângulos que a gente vai mostrar aqui, né, seria o ângulo de inclinação lambda. Então, esse aqui, se a gente olhar a peça da lateral, nós vamos ver o plano de referência da ferramenta, né? E aí, a gente vai medir em relação à aresta de corte, que é essa parte de cima, ela vai formar um ângulo que é o ângulo lambda. Então, é o ângulo entre o gume principal, esse gume aqui, e o plano de referência, esse plano aqui, certo? Qual que é o vértice dele? O vértice é a quina de corte, que é essa pontinha aqui. Ele vai ser positivo quando a intersecção de um plano paralelo ao de referência com o plano de corte fica fora da cunha. Então, ele é positivo para baixo e negativo para cima. Olhando de um outro ponto de vista aqui, né? Então, a gente vê o lambda aqui, ó. Olhando nessa figurinha, o lambda estaria aqui, beleza?
Aqui a peça, né? E aqui a ferramenta. Aqui o lambda. Esse é um lambda com ângulo de inclinação negativo. E aqui o lambda com ângulo de inclinação positivo. Veja que a ferramenta ela tem uma inclinação aqui para cá, certo? E essa daqui é negativa. Então, se o ângulo lambda ele for negativo, que é esse caso, onde a gente vai utilizar um lambda desse tipo, tá? Então a gente vai usar um lambda desse tipo para desbaste e também para cortes interrompidos de peças, tá? Essas peças elas vão ter uma geometria para peças fundidas, tá? Ou em materiais de difícil usinabilidade. Nesse caso, a gente cita dois exemplos, que é o bronze e o cobre, certo? Então, esses seriam os casos de exemplo para esse tipo de lambda. Se o lambda for positivo, que é a figura que a gente está vendo aqui, né? Então, se a ferramenta estiver afiada, né, dessa forma, a ponta vai estar abaixo do seu plano de referência, que é essa linha. Então isso facilita a usinagem em materiais com uma dureza baixa. Exemplo, plásticos, madeiras. Então para esse tipo de fiação, a gente utiliza para materiais com baixa dureza, como plásticos e madeiras. E para um lambda neutro, que é esse caso aqui, ó, tá? Não tem ângulo, a gente vai utilizar usinagem de materiais duros, e também quebradiços, né, como bronze fundido. Nesse caso aqui, um exemplo. Ok, vamos acrescentar mais um ângulo aí, medido em relação ao plano de referência, que é o nosso ângulo de posição, que a gente chama de KC, ou KR. Esse vai ser um ângulo entre o plano de corte. Então, temos aqui ó, o plano de corte na figura, tá? Ele estaria aqui, esse plano de corte aqui. Então ele é um ângulo medido entre o plano de corte e o plano de trabalho. Deixa eu só... O plano de trabalho é esse aqui, certo? Perdão, esse aqui é o plano de corte para a aresta lateral, tá? O plano de corte estaria aqui, ó. Esse é o plano de corte. Então, entre o plano de corte e o plano de trabalho, forma-se esse ângulo de posição. Qual que é a função dele? A função dele, pessoal, é controlar o comprimento no gume de corte da ferramenta. Então, essa parte aqui, ó, que tem a ver com o gume de corte, esse ângulo ele controla esse comprimento do gume de corte, tá, na ferramenta. Algumas funções do ângulo de posição. Então ele vai controlar o choque de entrada da ferramenta, contato inicial, né, da ferramenta com a peça. Ele vai distribuir as tensões de corte, tanto ao longo de todo o percurso, né, tanto no início quanto até o fim do corte, né, distribui as tensões de corte. Altera a espessura do cavaco e também o comprimento da aresta de corte. Aumenta esse ângulo de quina, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele vai gerar uma força passiva na ferramenta, que ajuda a reduzir vibrações, tá? Então ele está relacionado com a redução de vibrações e vai influenciar na direção da saída do cavaco. Então a gente tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções para o ângulo de posição. Então ele é bem importante no processo de usinagem. E o próximo ângulo é o ângulo de quina. O ângulo de quina, tá, é esse ângulo aqui, ó. Ele vai estar entre os planos de corte. Então tá aqui o plano de corte, ó. Esse aqui. E o plano de medida, que é esse plano aqui. Certo? Então esse é o ângulo epsilon. Bom, o ângulo de quina, tá? Ele vai ter como principal função
Então vamos ver aqui a principal função dele. Principal função. Ele aumenta a resistência mecânica da ferramenta. Tá? Por que disso? Então, materiais de difícil corte vão exercer maior pressão próxima ao gume de corte. E devido a isso, eles exigem uma ponta menos aguda. Consequentemente, tais materiais vão provocar um aquecimento na região mais próxima à quina da ferramenta. Portanto, aumentando o ângulo de quina, a área de dissipação de calor aumenta e também a resistência da ferramenta aumenta. Então, pessoal, aumentando esse ângulo aqui, o ângulo de quina, você dissipa calor mais facilmente na região. Se você afinar isso aqui, você dissipa menos eficientemente o calor. E a resistência da ferramenta também aumenta se você aumentar o ângulo de quina. Certo? Aqui é uma figurinha que resume todos os ângulos que a gente já viu. Tá? Então estão todos os ângulos aqui, as imagens correspondentes, onde estão esses ângulos, e o raio de quina, que é a novidade. Ele fica bem aqui na quina, tá? O raio de quina, ele dá um arredondamento para a quina. Aqui nós temos alguns ângulos em função do material. Então, nós temos vários valores de ângulos de corte, alfa, beta e gama, com alguns materiais. Então, se eu pegar, por exemplo, o aço 1020, esse item aqui, ó, qual que é o ângulo alfa que eu tenho que ter de incidência? É 8 graus. O ângulo beta, o ângulo da cunha, 55, o ângulo gama, 27 graus. Então, vocês podem verificar aqui que existem tabelas prontas para os materiais que vocês vão usinar e os ângulos correspondentes que você tem que usar quando for fazer o processo de usinagem. Aqui nós temos exemplos de ângulos de quina. Então, para esse tipo de ferramenta, tá, nós temos aqui ângulo de quina de 90 graus. Esse aqui, o ângulo de quina já alterou para 35 graus. Certo? Então, são exemplos. Essa figura mostra para a gente, então, a posição do ângulo de saída da ferramenta em relação à peça, o ângulo de saída, o ângulo de inclinação lambda, o ângulo beta, o ângulo alfa, tá? O ângulo de cunha e o ângulo de incidência. Né? Ok, então vamos falar agora em relação à ponta da ferramenta, certo? A ponta da ferramenta estaria aqui. Então, além dos ângulos de corte, então a gente precisa falar da ponta da ferramenta. Ela tem como característica, ela tem que ser arredondada, certo? De maneira adequada com o material e a operação que será realizada. Aqui a gente tem alguns valores de arredondamento do raio da ponta em função do material, certo? Então, por exemplo, para um material do tipo aço rápido, eu vou ter uma ponta com um arredondamento de 4 vezes um padrão S aqui, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um avanço de 1 milímetro, eu multiplico 4 vezes 1 milímetro, eu sei qual que tem que ser o raio da minha ferramenta de aço rápido, certo? Para o metal duro, por exemplo, eu sei que o meu avanço tem que ser menor do que 1 milímetro por raio, né? Então, o meu raio aqui vai ser aproximadamente 1 milímetro. Tá? Então, isso aqui seria um exemplo de como que você vai projetar a ponta do seu material, da sua ferramenta, né? O raio de arredondamento da ponta ele vai ser medido de acordo com um plano, que é o plano de referência da ferramenta. Então, o plano de referência está aqui, ó. Ele vai ser medido a partir desse plano. E alguns valores que são utilizados no arredondamento, em função do material da ferramenta,
nós podemos dividir esses valores em partes, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Que é o que a gente falou aqui em cima, tá? Então, a gente podemos deixar esses valores como a gente mostrou, tá? Aqui, nós temos o seguinte. As geometrias das ferramentas, tá? De corte, elas podem ser colocadas em modos matemáticos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o ângulo de direção, o Xi, tem esse valor e tem o tamanho da largura de corte B, eu consigo relacionar os dois através de uma relação trigonométrica. O seno de Xi é igual ao valor da profundidade de corte, né, o P, dividido pelo B, que é a largura de corte. Então eu tiro esse valor do seno. Então eu posso determinar o valor do B, o valor do P, dependendo do que eu necessite. Eu também posso tirar uma relação que está indicada aqui, ó, que é a largura de corte é igual à profundidade de corte pelo seno de Xi, tá? Que seria exatamente essa equação aqui. Alguns autores utilizam, ao invés de P, profundidade de corte, a simbologia AP. Então seria a mesma coisa, tá? Então essa equação teria a mesma equação que essa daqui. Essa de baixo, por exemplo, ela fornece a espessura de corte, H, igual a F, que é o avanço que você faz na ferramenta, e o seno do Xi, tá aqui. Então, aqui nós não vamos colocar as equações matemáticas, tá? Mas existem uma infinidade delas. E para quem for se aprofundar mais no assunto, estejam cientes de que vocês terão muitos cálculos matemáticos para estudar, muitas relações trigonométricas para essa área. Bom, falando um pouco do raio de quina, né, ele vai ser então o raio da curva de concordância medido no plano de referência da ferramenta, que une o gume principal e o gume secundário. Então, está aqui a quina, na nossa ferramenta. O raio de quina, ele vai influenciar em quê? Ele vai influenciar na espessura do cavaco da quina. Tá? Então, se o cavaco tem uma espessura H, ele vai influenciar nessa espessura, certo? Outras informações sobre o raio de quina, tá? Então, se o raio de quina for reduzido, por exemplo, como esse exemplo aqui, ó, ele é menor do que esse raio aqui, à direita. Então, se ele for reduzido, apenas a parte final da espessura do cavaco, por exemplo, é reduzida. Se o raio for aumentado, uma redução gradual no tamanho do cavaco, né, a espessura do cavaco, ocorre, diminuindo o que a gente chama de uma pressão na quina. É uma pressão específica na quina. E reduz a quantidade de calor gerada na quina. Certo? Então, algumas consequências do raio de quina. Bom, então, pessoal, a gente vai parar por aqui. Essa foi a aula de número 7. Nós falamos sobre os ângulos de corte, tá? Falamos sobre superfícies de ferramentas, etc., arestas. E agora a gente vai para a aula... Essa foi a aula 7, a parte número 1. E agora a gente vai para a aula 7, a parte número 2, tá? Então, encontro vocês na próxima aula. E a gente finaliza por aqui, pessoal. Obrigado pela aula. Até logo.